Galera do canal Vitor Moreno Ensina, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o assunto que nós vamos falar é sobre os impactos ambientais. A cada dia, a humanidade cresce mais um pouco e causa um monte de impactos ambientais no dia a dia e no meio ambiente. Para vocês terem noção, apenas nessa frase deu tempo de 3 crianças nascerem e cerca de 3.000 toneladas de gás carbônico serem emitidos pela humanidade. Galera, o mundo pede socorro e muita gente ainda não percebe isso. Vocês aí do outro lado da tela, pararam já para pensar quantos materiais químicos são utilizados para conseguir fabricar um celular ou computador que você utiliza para assistir nossos vídeos? São usados cerca de 26 elementos químicos diferentes e todos eles são retirados, são extraídos da natureza. E essa extração desses elementos causa um monte de impactos ambientais. Quanto de solo, de água, são contaminados e quão grande a quantidade de resíduos tóxicos que são deixados pela fabricação de smartphones, de notebooks ou até mesmo de televisões. E por isso, pensando em tudo isso, hoje a gente vai falar sobre os impactos ambientais. Resumidamente, os impactos ambientais são entendidos como grandes alterações no meio ambiente. Eles podem ser de ordem química, como a chuva ácida, de ordem física, como o aquecimento global, e de ordem biológica também, como a extinção de espécies e o desmatamento. A causa desses impactos ambientais pode ter razões naturais, ou seja, aqueles impactos que são provocados por algum fenômeno ambiental, como a erupção de vulcão, um furacão ou uma queda de um meteorito. Mas a maior parte, vamos dizer assim, são produzidos de maneira antrópica, ou seja, nós mesmos, seres humanos, que produzimos. Hoje nós vamos falar, e isso causa um monte de, vamos dizer assim, extinção de espécies. Hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de espécies. Primeiro, as espécies nativas, como o pau-brasil, que existe apenas aqui, como o próprio nome diz, e também a araucária, que é uma planta nativa também do Brasil. Porém, ela é restrita de um local específico e seu território, que vai aumentar a vulnerabilidade dessa espécie. Um exemplo de espécie, e também da espécie endêmica. O exemplo de espécie endêmica é a jararaca-ilhoa, que só vive em uma única ilha, e que é chamada da Queimada Grande, e alguns aí também conhecem como Ilha das Cobras, que se situa aonde? No litoral sul de São Paulo, a mais ou menos cerca de 30 quilômetros de São Paulo. O terceiro tipo de espécie são das espécies exóticas. As espécies exóticas são aquelas que vêm de outro ambiente, que se desloca para cá. Uma das maneiras de espécies exóticas para a gente ilustrar é o café. É o café que ele é originário originário da Etiópia. E também tem outro, que é a cana-de-açúcar, que a gente usa como etanol para fabricar o açúcar, que é originário também da Nova Guiné. E o quarto e o último tipo de espécie são as espécies invasoras, que também são espécies exóticas, mas não apresentam nenhum predador ou um fator de resistência ambiental no ambiente que são inseridas. Elas se tornam pragas, que tem mais do que precisa, acabam invadindo outros territórios, elas acabam tomando outros territórios de outras plantas. E para ilustrar, assim, eu vou dar um exemplo de uma espécie invasora. É a abelha africana, que foi uma tentativa que o governo tentou para extrair mais mel, produzir o Brasil ser um produtor maior de mel, assim, mas parece que isso desandou, caiu para baixo e virou um problemão ecológico para o país resolver. Enfim, agora que a gente conheceu um pouco das espécies, quais são as invasoras, exóticas, nativas, endêmicas, a gente vai poder entender quais são os fatores que levam às extinções dessas espécies. Uma coisa muito importante para falar aqui para vocês sobre a extinção é que ela provoca uma redução drástica da biodiversidade. Ela provoca a redução da biodiversidade muito grande. O que vai ocorrer? Uma diminuição das espécies do ecossistema. Galera, isso não é brincadeira. A extinção de espécies pode ser provocada por diversos fatores, como a introdução de uma espécie exótica que, se não encontrar nenhum predador ou nenhuma resistência ambiental, acaba se tornando praga. Como eu disse, reforçando
vamos dizer, um panda. Se um panda vir pra cá, ele vai querer competir com outros animais e aí vai desencaminhar tudo. Vai ser um problema. Porque ela vai querer, como eu disse, competir com as espécies. As espécies nativas, que, como eu disse também, a espécie nativa aqui do Brasil é a araucária. Essas espécies são muito frágeis. E esses tipos de espécies endêmicas vão sofrer com pequenas modificações. Ou seja, qualquer micromodificação no ecossistema que elas vivem pode se tornar um problema para a espécie. Isso vai causar uma redução do número de indivíduos. Se o número cair bastante, cair muito, a situação da espécie se torna invencível, irreversível, e ela se torna decretada literalmente como extinta. Outro fator é a superexploração de espécies, como ocorre com algumas espécies de peixe em temporada de pesca, que são altamente predadas pelo homem. E isso reduz drasticamente a população disponível para todos nós, porque se uma pessoa pegar a quantidade pegar muito para uso agricultura de subsistência, ele vai acabar deixando as outras pessoas sem, e isso vai desencaminhar muito. Isso reduz drasticamente a população disponível. Por último, o quarto e último fator é a destruição do habitat e sua fragmentação por conta das obras de infraestrutura que o Brasil faz como extrativismo vegetal e mineral. Alguns habitats são muito importantes para a espécie, são fragmentados ou totalmente destruídos. Isso acarreta uma série de desequilíbrios ambientais, onde essa espécie vive. Coitados deles, né? A destruição dos habitats pode ser como água, falta de alimento, água poluída, espaço, enfim. E além de diminuir todos esses recursos que a natureza oferece para esses animais do ecossistema, se ela fragmentar o ambiente, ela pode causar um processo chamado de isolamento reprodutivo, que vai diminuir o fluxo de genes entre os indivíduos da espécie. Isolar, e pode diminuir a variabilidade das características, que é um fator muito importante da sobrevivência da espécie. Depois da gente falar sobre a extinção, dos fatores que causam nela, vamos dar foco em um assunto, outros impactos, vamos dizer assim, ambientais, que são bem presentes no nosso dia a dia. O primeiro deles é o processo de eutrofização. Vamos resumir. Eutrofização basicamente é o excesso de nutrientes presentes na água. Esse excesso provoca uma série de alterações no ambiente e principalmente na comunidade que eles vivem dessa água, né? Porque vamos supor, isso se torna impróprio para o consumo ou para a vida, vamos dizer assim, porque é muito nutrientes a mais e isso não faz bem. Tem que ter um equilíbrio de, vamos dizer, 25%. Esses nutrientes que ficam em excesso na água têm várias origens. Pode ser da lixiviação de fertilizantes, que pode ser carregadas pela força da água até o leito do rio, ou pode ser do fruto do ser humano, antrópico, ou seja, do despejo de esgoto no tratado, ou pelo despejo de substâncias químicas usadas em indústrias, como os detergentes, ou alguns aditivos químicos, como a amônia e a ureia. A eutrofização é responsável pela proliferação de fitoplâncton, e ela vai provocar a turvação da água. Com a água turva, menos luz vai conseguir penetrar e vai fazer que a fotossíntese dos produtores diminua. Isso vai provocar a morte das plantas e a proliferação de bactérias vai ser bem menos. Essas bactérias são decompositoras anaeróbicas. O que quer dizer? Isso vai aumentar, vamos dizer assim, vai aumentar ou diminuir também, né, dependendo das condições, o oxigênio. Uma vez que o oxigênio consumido é demandado menor, será a concentração desse gás disponível na água. Tendo menos oxigênio na água, a população de seres aeróbicos como peixes, água, as próprias plantas vão morrer. Aí já era. Aí encaminhou tudo. Dessa parte dos aeróbicos, é a vez das bactérias decompositoras anaeróbicas entrarem em cena. Essas bactérias vão provocar a decomposição dos organismos que morrerem e vão liberar algumas substâncias, como o ácido sulfídrico, que vai deixar a água imprópria para o consumo.
Não recomendo ninguém beber. Além do processo de eutrofização, tem outro tipo de impacto, de magnificação trófica, ou também chamada e conhecida como bioacumulação. Esse processo é entendido como aumento na concentração de substâncias não biodegradáveis, que vão se acumulando concentração e aumentando sua concentração ao longo da cadeia alimentar. Assim, o nível dos produtores, que das plantas também, ou das algas, vão ter a menor concentração dessas substâncias. E essa concentração vai aumentando de acordo com os níveis. Por exemplo, consumidores primários, falta um nível para chegar nos consumidores secundários, secundários terciários e assim por diante. Os metais pesados, como chumbo, mercúrio e algumas substâncias também radioativas, como o estronço 90, são exemplos de substâncias que são sujeitas à bioacumulação, porque a bioacumulação é um impacto ambiental também. Geralmente são veneno para os animais, ou seja, que forem consumidores de nível maior, vão ser cada vez mais envenenados por essa substância, vão até morrer. Outro grande impacto ambiental, que a gente vê muito mais presente no nosso cotidiano, é o vazamento de petróleo. Geralmente, esses vazamentos de petróleo têm por conta ou por causa do rompimento de oleodutos ou naufrágio de alguns navios, ou até mesmo acidentes de refinarias e algumas plataformas de petróleo, que são transportadas para outros países, assim como a Petrobras. Um vazamento de petróleo, um vazamento de petróleo ocorrer na água, isso vai promover um bloqueamento de petróleo, vai promover o bloqueamento e, reforçando o que eu tinha dito, vai ter menos fotossíntese, menos luz, vai tampar as algas lá, e elas são bem importantes para a gente. Menos fotossíntese vai ocorrer e menos energia para as plantas. O que vai acontecer? As plantas vão morrer. Vai diminuir bastante, drasticamente, a matéria orgânica, que pode ocorrer a morte das plantas. Esse óleo tem capacidade de aderir nas penas, nas brânquias, nos pulmões e na pele dos animais. Isso é um problemão, porque para retirar o óleo da água não é fácil. Precisa de materiais super adequados. É isso que o governo tem que tentar, assim, evitar bastante. Porque a poluição da água pode, vamos dizer assim, matar peixes, plantas, pode causar grandes danos ao ambiente, e isso também é considerado como um impacto ambiental. Outro grandioso impacto ambiental é a poluição do ar. Na China, na Índia, ocorre bastante. E se a gente não tomar cuidado, pode acontecer aqui também, porque nós temos que prevenir. Alguns gases que são como CFCs, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e o oxigênio, que pode provocar uma série de lesões respiratórias nos olhos, na pele, de animais, até nós seres humanos. Já o monóxido de carbono vai ser responsável pelo transporte de oxigênio pelo sangue, porque ele liga fortemente à hemoglobina. O que é hemoglobina? Hemoglobina, gente, é um pigmento que ele está interligado com o sangue. Por isso que o monóxido de carbono ele atinge drasticamente o pigmento presente no sangue, é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. E quando o monóxido de carbono se ligar à hemoglobina, vai perder uma função, cada vez de oxigênio vai ser transportado menos, pelas hemácias do sangue. Já o dióxido de enxofre, que é quase assim igual, mas pelo nome, às vezes se diferencia, ele pode atingir o sistema respiratório também. E pode trazer problemas crônicos para a saúde humana, porque o contato com a água e o dióxido de enxofre pode formar compostos ácidos, que podem acabar com os nossos tecidos do corpo. Outro grande impacto ambiental é a chuva ácida, que às vezes alguns produtores perdem muita lavoura por causa disso, e enfim, é muito prejudicial, porque são bilhões de reais que são investidos nessas lavouras que acabam indo tudo pelo ralo. Por exemplo, o dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio e o gás carbônico também, quando entra em contato com a água da chuva que cai, ele pode produzir um ácido. Dessa maneira, o pH da água já é meio ácido, em torno de 6,5. Fica mais ácido ainda. Essa diminuição do pH
traz um monte de dano. Se o pH da chuva estiver muito ácido, pode desmanter algumas proteínas que podem ser essenciais para a vida dos seres vivos. Muito obrigado por assistir o canal, se inscreva e dá um like ali para ajudar muito. Valeu!